Agora a gente vai voltar para Brasília, porque a gente vai falar mais uma vez sobre o fim da escala 6x1 e todas as repercussões, porque é um assunto, é uma pauta extremamente importante, que deve ser pelo menos aí uma das bandeiras do governo para esse ano, que tem um certo alinhamento para colocar essa pauta em discussão dentro do Congresso Nacional. O próprio presidente da Câmara, Hugo Motta, já confirmou que encaminhou para a CCJ e, é claro, caso seja aprovada, vai para uma comissão especial. Ainda mais tratando de o ano eleitoral, o nosso âncora, repórter Bruno Pinheiro, está aí no Salão Verde, na Câmara dos Deputados, ao lado, né, de o Kim Kataguiri, o deputado federal, e também o Emanuelzinho Pinheiro, que é vice-líder do governo, porque, gente, a jornada de 40 horas elevaria o custo médio do trabalho seletista em quase 8%, segundo o estudo que foi feito pelo IPEA. Já, então, o Bruno Pinheiro vai estar ao vivo conosco, trazendo esse debate de ideias, de visões em relações, né, aos próprios parlamentares. Tem alguns que defendem, outros não. A gente vem ao longo aqui da semana trazendo o nosso debate também, uma importância em relação aos setores que seriam mais atingidos. Se fala muito na indústria, no setor de serviços, de limpeza, mas agora sim, Bruno Pinheiro está ao vivo conosco e vai trazer mais detalhes em relação às questões, as repercussões e também, é claro, né, os prejuízos que podem ter a escala 6x1, porque é uma demanda muito grande da população, mas que há uma resistência por parte também de outros setores da nossa economia. Bruno, é contigo, meu amigo, seja bem-vindo ao nosso 3 em 1, uma boa tarde. É contigo, meu amigo, seja bem-vindo ao nosso 3 em 1, uma boa tarde. Ótima tarde também a você, a quem nos acompanha. Quero já de início agradecer o deputado Emanuelzinho, vice-líder do governo, deputado Kim Kataguiri também, que gentilmente atende a Jovem Pan, essa discussão sobre a escala 6x1, que vai ganhar força aqui no Congresso Nacional. Deputado, mesmo com alguns estudos indicando que vai aumentar o custo de alguns segmentos, por qual motivo o senhor ainda continua fazendo a defesa da escala 6x1? A escala 6x1 é um movimento, o fim da escala 6x1 é um movimento que vem das ruas, movimento popular, até baseado em vários países da OCDE, que tem uma jornada semanal menor que é a do Brasil, alguns países na faixa de 40, a OCDE mesmo mostra que Holanda, Canadá, França, Inglaterra, Alemanha tem jornadas semanais em média menor que o Brasil. Todas as vezes que se falou na história brasileira em se retirar, em se garantir uma maior qualidade no trabalho do brasileiro, se enfrenta resistência. Foi assim na redução da jornada de trabalho na Constituição de 88, de 48 para 44 horas, foi assim na férias remunerada, foi assim no descanso semanal remunerado, mas são questões que são importantes a gente discutir com o setor produtivo. A gente tem feito justamente uma reorganização da carga tributária brasileira, aumentando a qualidade da receita, isentando o imposto de renda de quem ganha menos para cobrar de quem paga mais, para que a gente possa justamente fazer, eventualmente, uma desoneração da folha de pagamento das contribuições patronais. A partir disso, a gente consegue ter um equilíbrio muito grande entre garantir não esgotamento, mas um trabalho digno para a população brasileira, garantindo espaço para que tenha o seu momento de lazer com a família, com a religião, com tudo que envolve um ser humano de forma integral, e ao mesmo tempo a gente possa diminuir e fazer ser o mínimo possível o custo para o empresariado brasileiro. Ainda com essa justificativa de aumentar a qualidade para os funcionários, o senhor é contra por qual motivo, deputado? Porque a PEC ela é inócua, ela não vai gerar efeitos. A gente já teve essa discussão na PEC das domésticas há mais de uma década, falando que ela iria garantir direitos trabalhistas para as domésticas. O que aconteceu é que 10 anos depois elas não tiveram esse direito garantido porque a maior parte foi para a informalidade. E é exatamente isso que vai acontecer. Você vai ter uma lei no papel proibindo a escala 6x1 e na prática trabalhadores trabalhando na escala 6x1, seja informalmente, seja contratação via PJ. A única maneira de você garantir menos tempo de trabalho, mais renda e mais qualidade de vida para o trabalhador é aumentando a produtividade, que é o que os países da OCDE, que é os países desenvolvidos fizeram. Não foi numa canetada, muito menos numa inclusão na Constituição, aliás, é um defeito e uma peculiaridade do Brasil ter leis trabalhistas na Constituição, nenhum país desenvolvido tem isso, e esses países investiram em produtividade, então cortaram gastos com emendas parlamentares, cortaram gastos com super salários, cortaram gastos inúteis da máquina pública para depois investir em infraestrutura, para investir na qualificação do trabalhador. Isso de fato faria com que a produtividade aumentasse. Hoje você tem 40 milhões de trabalhadores na informalidade, boa parte deles trabalhando na escala 6x1, e essa PEC não muda em absolutamente nada a vida deles, assim como para o trabalhador formal ou vai para a informalidade ou vai ser contratado via PJ. Então, não existe canetada mágica que solucione carga de trabalho de trabalhadores sem produtividade. Um estudo recente, deputado, aponta que 8% a mais de custo para essa contratação do funcionário. Essa conta vai ficar na responsabilidade de quem? Eu gostaria só aqui em relação ao argumento do Kim,
realmente na canetada não funciona. É por isso que, historicamente, os países da OCDE, os países desenvolvidos, tiveram uma forte atuação do Estado no sentido de industrializar o país. Porque a partir da industrialização a gente tem empregos de maior qualidade, serviços de escala e de escopo que tem capacidade de gerar maior produtividade. O Brasil escolheu ser um mero exportador de matérias-primas. O agronegócio é muito importante, mas sem industrialização do seu material exportado, a gente não tem esse crescimento de renda e produtividade que o Kim quer. Burocracia é importante reduzir, super salários é importante reduzir, mas não é só isso que vai garantir a produtividade do brasileiro. Então, isso eu até apresento no livro que eu estou lançando dia 1º, Desconstruindo o Atraso Brasileiro. Em relação ao custo, é o que a gente quer discutir. Por isso que aqui na Câmara, após a pautar na CCJ, tem a comissão especial, que ainda será distribuída aos deputados, para que a gente possa discutir juntamente com o setor produtivo, aonde é que o governo pode abrir mão, eventualmente, para que possa reduzir os custos do trabalho. A gente sabe que o que faz um país crescer é sua taxa de investimento, é o que a gente chama de formação bruta de capital fixo. E essa formação não vai crescer na canetada realmente. A gente precisa ver onde é que o governo pode abrir mão para que, reduzindo eventualmente, isso é uma fala minha, não é do governo, as contribuições patronais, a gente possa fazer com que os empresários tenham o menor custo e possam permitir, ao mesmo tempo, taxa de lucro que garante reinvestimento e, ao mesmo tempo, qualidade de vida para o trabalhador. Já na reta final, o senhor vê um ambiente do governo querendo reduzir os custos, deputado? Zero. Pelo contrário, o governo só quer aumentar a arrecadação e aumentar os gastos da máquina pública. A gente já tem a maior carga tributária dos países em desenvolvimento, não à toa a gente ficou atrás de praticamente todos nos últimos 40 anos, a gente ficou para trás dos nossos pares, e mais do que isso, só o fato de ser uma PEC já demonstra que o governo não tem nenhum interesse de acabar com a escala 6x1, porque ela poderia ser acabada por projeto de lei. Precisaria de uma PEC se você quisesse aumentar a carga horária segundo o nosso texto constitucional, ou seja, é só para o processo ser mais demorado, dar mais palanque político, ter mais tempo de tramitação na eleição, porque se o governo quisesse fazer, fazia via projeto de lei. A gente vai ficar acompanhando. Agradeço novamente o deputado Emanuelzinho, vice-líder do governo, e o deputado Kim Kataguiri nessa discussão sobre a escala 6x1 aqui na Jovem Pan. Volto com vocês nos estúdios da Jovem Pan. Ô Bruno, se a gente puder, inclusive, segurar um pouquinho mais os deputados, porque o nosso Alan Gani quer fazer uma perguntinha para os dois e seria interessante para enriquecer o nosso debate. Pode ser? Boa tarde, deputados. A pergunta é a seguinte: por que não trabalhar numa flexibilização total do mercado de trabalho? Quem quiser trabalhar 4 horas, que seja remunerado por isso. Quem quiser trabalhar 16 horas, que seja remunerado por isso. Eu começo com o vice-líder do governo. Porque o Brasil, historicamente, tem uma cultura que, da escravidão para cá, ainda não morreu, ela paira no inconsciente coletivo, de que existe a força maior do empregador do que a do empregado em relação à discussão do seu contrato de trabalho. Eu concordo que em alguns países isso possa acontecer e dar certo, mas o Brasil não se preparou para, historicamente, a própria abolição da escravidão foi após uma pressão muito grande que houve, e que após essa abolição houve uma distribuição praticamente de terras para fazendeiros, para grandes proprietários de terra, para que houvesse uma compensação por essa indenização. Então, a mente e a forma de se pensar o contrato de trabalho não mudou, tanto é que recentemente a gente tem várias operações policiais no Brasil em relação a trabalho análogo à escravidão. Então, esse é um sentimento que existe na alma, muitas vezes, não, claro que não é a maioria, é uma parte específica, mas colocaria em risco a saúde, a dignidade de inúmeros trabalhadores. A gente pode fazer uma discussão sobre isso, e respondendo até o que o Kim falou em relação a ser uma PEC, eu acho que a PEC dá a oportunidade de a gente discutir mais, com mais tempo, com mais propriedade, aprofundando mais os argumentos, aquilo que é positivo, aquilo que é negativo, de forma que a gente possa chegar a um consenso onde vai ser bom para o setor produtivo, aumentando a taxa de investimento e garantindo a saúde mental do trabalhador brasileiro. O senhor também responde, deputado? Eu sou a favor da flexibilização das leis trabalhistas. A gente tem, por exemplo, hoje o FGTS, que em vez do trabalhador, é um dinheiro do trabalhador pelo qual ele trabalha e que ele deveria ter acesso quando ele bem entendesse, o governo limita o saque aniversário e a possibilidade de se utilizar esse dinheiro como garantia para o trabalhador ter empréstimo a juro barato. Você tem uma série, na realidade hoje a oneração da folha chega ali a mais ou menos 49%, 50%, que significa que o empregador paga muito e que o empregado recebe pouco. Então, o engessamento da nossa legislação trabalhista não beneficia o trabalhador, beneficia o governo, que arrecada mais, seja do ponto de vista previdenciário, no sistema de pirâmide de repartição que a gente tem hoje, seja por meio do FGTS ou mesmo do tributo sobre folha de pagamento, que é um dos tributos mais burros que existem no mundo, que na realidade a gente deveria converter a maioria para a renda e para o patrimônio e não tributar o trabalho, porque tributação é de estímulo, não faz sentido
um país desestimular o trabalho. Então, eu sou a favor de flexibilização de legislações trabalhistas. Outros países que tiveram escravidão, outros países que foram mais pobres do que o Brasil, implementaram a flexibilização, funcionaram, hoje estão na nossa frente e eu acho que já passou da hora da gente correr atrás desse atraso. Os nossos entrevistados seguem ouvindo o estúdio. Perfeito, Bruno. Obrigado pelas informações, pela entrevista. Agradeça aí os dois deputados trazendo visões diferentes sobre o mesmo assunto, ainda mais de uma pauta que a gente vai discutir, a gente vai destrinchar aqui no nosso 3 em 1, devido à importância, ao apelo popular e, é claro, por se tratar de um ano eleitoral, mas é importante ver que esse alinhamento que se fala muito que temos dentro da Câmara não é bem assim. É importante essa discussão, ouvir as entidades, sociedade civil, para chegar à melhor proposta possível em relação a uma redução da jornada de trabalho. Bruno, obrigado pela sua participação, agradeça aí o deputado Eugêniozinho, ao deputado Kim Kataguiri também pela participação no nosso querido 3 em 1.